Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem fala é o Davi. Esse vídeo é uma verdadeira batalha espiritual, meus nobres e queridos irmãos. Ainda mais quando você tem uma ferramenta tão podre e grandiosa como é a mídia. Infelizmente, apesar de tudo, que a gente já conquistou, boa parte da população despertou, entendeu, que não dá para confiar cegamente nesses caras, pelo menos uma parte entendeu. Tudo que a gente conquistou hoje está ameaçado. Vocês sabem que a censura está grande no mundo todo e várias informações que nós passamos hoje não podem passar mais. E o perigo disso, eu até vou comentar isso em um vídeo mais descontraído com vocês, vai sair mais tarde, às 17h45. Mas, de antemão, o problema, meus irmãos, é que você que viu as informações, você que sabe as verdades, sem arrudeio, você ouviu as informações, você se tornou uma pessoa diferenciada, você se tornou uma pessoa capaz de separar, por exemplo, de uma notícia do G1, o que é informação e o que é manipulação deles. Mas hoje, com esse conjunto de regras, o nosso trabalho, ele de fato, ele vem se tornando cada vez mais difícil para aquele público novo entender. Parece que a gente está repetindo as mesmas coisas ou não está conseguindo fazer os novos entender. Até porque, a restrição desse tipo de conteúdo para chegar em novas pessoas é muito grande também. Eu tenho reclamado muito disso e mais tarde sai um vídeo a gente batendo um pouco nessa questão. Mas mesmo assim eu vou tentando aqui, e a dica do nosso irmão Elias Passos Tenórios Neto, desde já fico agradecimento a esse velho irmão de fé e batalha, sempre aqui conosco. Ele fala sobre os capetistas, tá na matéria no G1, não é invenção, vocês ficam vendo o capeta em tudo. É uma matéria antiga já, de 3/8/2017, mas que ela passa despercebida porque a mídia não faz muita força para que isso vá longe, tá certo? Mas para você entender tudo que está acontecendo agora, é uma notícia de 5 anos atrás. Eles dizem o seguinte, capetistas criam um curso infantil para contrapor ensino cristão em escolas dos Estados Unidos. Devotos de Lúcifer ou ativistas políticos disfarçados de religiosos? Isso eles fazem uma pergunta, não é uma afirmação. Devotos de Lúcifer ou ativistas políticos disfarçados de religiosos? Proposta do templo satanista aproveita a regra que permite cursos cristãos em escolas públicas e levanta discussão sobre separação entre Estado e religião dos Estados Unidos. Aí, meu amigo, a pessoa se diz, mas Davi, tanta coisa acontecendo, por que procurar uma matéria de 5 anos atrás? Porque essa matéria literalmente foi uma semente que foi colocada há 5 anos atrás. Por que você acha que está tendo tantos ataques em escolas pelo mundo todo? Foi porque sementes como essa aqui foram plantadas há 5 anos atrás. Então não é culpa das redes sociais. É culpa de como essas coisas têm entrado na cabeça das crianças e aflorado. Porque de fato é como uma semente que fica ali e uma hora ela enraiza, uma hora ela nasce. E o que você vê e testemunha agora é o aumento dessa maldade. Além disso, como cada vez mais fica claro o mestre que esses caras seguem, e aí é que está o problema, uma coisa é você respeitar uma outra religião, certo? Tem várias que a gente não concorda com as práticas, mas a gente respeita, e em momento nenhum, ninguém deste canal nunca falou com extremismo, olha, tem que fazer isso, tem que prender, tem que proibir. Não, se as pessoas querem praticar, que pratiquem, querem adorar essa entidade, que adorem. Mas o problema é quando a entidade tem ensinamentos que batem na Constituição e que são criminosos. Por exemplo, fale o que quiser, mas essa figura, ela representa sacrifício de primogênito, ela representa violência, ela representa tirar a vida do próximo, vingança. Ele é homicida desde o início, foi o primeiro inclusive. Então não adianta querer tapear, não é bem assim, porque é assim. À medida que a pessoa entra, e eu tenho um documentário aqui para provar isso, graças ao bom Deus, que me deu sabedoria de quando ver esse documentário, eu já fiz vários vídeos inclusive com ele, mas eu me lembro que Deus me disse alguma coisa, tocou no meu coração e disse, olha, salva, porque esse tipo de conteúdo vai sumir e eu tenho ele aqui. E eu vou colocar um trechinho para você ter ideia de que não é, não é questão de crença, de nada. Como eu disse, eu respeito qualquer crença que seja. O cara quer adorar o Super Saiyajin, adora aí, meu irmão. Pinta o cabelo de louro, bota uma luzinha para dizer que é o que, fica à vontade, tá certo? A questão aqui, meu irmão, é porque é uma coisa maligna que representa e apoia todos os crimes em uma só figura. Então eu vou colocar aqui
isso já são dados, os Estados Unidos mesmo vem sofrendo com o aumento da violência, porque, veja bem, quando você vê alguém que não tem recurso, que nasce em um país ferrado, né, sem condições nenhuma, numa família pobre, etc, etc, não justifica, mas você até consegue entender e pensar, será que se esse cara tivesse tido mais oportunidade, ele poderia ter mudado, poderia ter sido diferente? Mas quando você nasce numa boa família, em um país de primeiro mundo, onde você tem toda chance de ter um conforto trabalhando na coisa mais simples possível, porque essa é a diferença para quem não sabe. A diferença de um país de primeiro mundo para um país como o nosso é que o cara pode ser jardineiro e ele tem um carro legal, ele tem o básico garantido, a comida, o conforto para a família dele. Ele pode não frequentar os melhores hotéis, mas com esforçozinho ele faz uma horinha extra e ele pode dar uma viajada para o litoral. O combustível é mais barato, a manutenção do carro é mais em conta. Ele consegue fazer isso. Coisa que aqui no Brasil você compra um carro velho, como é meu caso, por exemplo, e o pessoal já acha muito. Por quê? Porque tudo aqui, nesse nosso país, é muito caro e não deveria ser assim. O motivo disso você já sabe, você que é desperto sabe. Dívida, juro, nós somos reféns do bicho. A verdade é essa, né? Mas esse também não é um vídeo para falar disso. Eu quero que você escute, né, autoridades americanas falando do aumento da maldade, dos crimes bárbaros, justamente por seguir uma entidade maligna como essa. Por toda a América, adolescentes estão brincando com um novo e assustador jogo, o satanismo. Seus livros escolares estão marcados com símbolos satânicos, cruzes de cabeça para baixo, o pentagrama e o número 666. Suas modas tornam belo o demônio. Eles são seduzidos por heróis do heavy metal, os quais muitos usam imagens satânicas em suas músicas e capas de discos. Para alguns desses jovens, a fixação pela violência, maldade, morte, os leva a cometer crimes abomináveis, incluindo suicídio e sacrifícios humanos. Joseph Bison, de 18, e Edward Bennett, de 19, ambos criados em lares mormons, tiraram sangue de suas próprias veias e mutilaram animais em rituais satânicos. Mas isto não era mais o bastante. Então, por fim, Shelley Moore, de 18 anos. Shimon Seller, condenado de morte em Oklahoma, brutalmente assassinou sua mãe e padrasto, porque eles tentaram prevenir seus rituais satânicos. Scott Waterhouse, de 17, torturou uma menina de 12 anos em uma matança satânica. Peter Wetland, de 17, formou uma seita satânica com mais 3 membros. Após terem sacrificado um gato, eles se viraram contra Steve Newbridge, o 4º membro do grupo. Bateram-no até com um bastão de beisebol, enquanto cantavam um sacrifício para Satanás. Richard Romero é o assassino da noite. Ele foi condenado por 13 assassinatos e 30 delitos. Durante o verão de 1985, ele espancou, enforcou, sodomizou, atirou e cortou suas vítimas em um violento e sádico culto satânico. Na primavera de 89, os corpos de 13 um deles que tinha somente 16 anos, foram encontrados mutilados e enterrados em um só túmulo próximo da fronteira dos Estados Unidos e México, em Matamoros. Esta seita satânica, contrabandeadora de drogas, acredita que sacrificando humanos em rituais estranhos, teria uma proteção mágica. As vítimas tinham sido espancadas com um martelo e algumas sofreram horríveis mutilações, incluindo a retirada dos cérebros, corações e outros órgãos que eram então fervidos em sangue. Bom, eu tive que censurar algumas palavras, você percebeu isso, não é? Porque infelizmente se colocar na íntegra não passa, mas você deve ter entendido que a coisa ficou séria e vem ficando cada vez mais séria. Esse documentário já é antigo. Veja que antigamente eles ainda conseguiram fabricar o documentário, conseguiram produzi-lo. Já hoje não sai mais um desse tipo, porque não pode. Tudo é levado, é distorcido para outro lado. É como isso aqui, né, que a própria G1 está fazendo. Não, isso aí, na verdade, eles querem colocar na sua cabeça isso. Esquece todo o misticismo, toda a espiritualidade, a energia maligna que isso gera, esquece tudo isso. Na verdade, são pessoas, né, lutando pela separação religiosa do Estado. Fazendo um pedido desse, de que ensine satanismo nas escolas, os cristãos vão dizer, não, se é assim, então é melhor não ensinar nada. Entende? Eles querem que você entenda que isso é uma estratégia, quando na verdade é uma vontade
e que vem sendo empurrada quando você pega, né, os primeiros desenhos animados, como o Walt Disney, por exemplo. Você vê lá o Mickey, você vê o Donald, sempre trazendo essas entidades através das suas obras das maneiras mais descaradas possíveis. Antigamente as pessoas não tinham conhecimento para entender. Eram poucos, né, principalmente em igrejas, que falavam disso. Já hoje nós temos o conhecimento suficiente para entender e agora a narrativa muda. Não, isso aí eles fazem apenas porque é um protesto político. Mas você, meu irmão, que está desperto, você que ouviu as informações sem arrodeio, né, você sabe muito bem o que significa. O meu maior medo, eu vou deixar para falar no próximo vídeo, que você vai entender bem o porquê é problemática essa questão. Só para você ter uma noçãozinha, né, esse pessoal do templo, eles criaram um joguinho, né, um livrinho para colorir, para criança pequena mesmo, criança de 5 anos, 4 anos de idade. E estavam vendendo isso mais ou menos na nossa moeda R$33, que é barato, né, para o americano. Vai ser uma mixaria para eles. E aí a criança ia ligando os pontos e fazendo o pentagrama. Sabe aqueles exercíciozinhos que a gente fazia, né, quando estava no jardim de infância e tal? Pois é. Você ia fazendo ali, formando o pentagrama. Quer dizer, invocando, né, a entidade maligna para sua vida. Os pais, né, não tem mais como reclamar com as autoridades, pedir que se faça alguma coisa, porque está na lei. O Estado é laico. Então, da mesma forma que o professor pode ensinar sobre Cristo, né, sobre Deus, se o Estado é laico, ele também tem que ensinar sobre essas coisas. Por que não? Você entende, meu irmão, o perigo da lei? Tem várias coisas que já estão no papel, e veja que isso aqui é nos Estados Unidos, mas tem várias coisas que já estão no papel, que se for levado ao pé da letra, se exigir que seja feito, vai muita gente para a cadeia simplesmente por fazer o correto, simplesmente por não concordar, porque foi para o papel. O perigo disso, meus irmãos, é muito grande. Aí depois começa a reclamar com as autoridades, com o policial que está fazendo o seu papel, né, recebe para aquilo e ele não tem como não fazer, senão ele perde o emprego, ele tem família, né? Agora mesmo eu estava assistindo lá no canal do Mamãe Falei, né? Vocês sabem que eu tenho um monte de discordância do cara, mas diante de uma liderança que a gente tem aqui hoje, né, você precisa estar atento a tudo. E eu vendo lá no canal dele, teve um acampamento feminista. Vou ver se até eu faço um react para vocês depois, né? Invadiram uma casa de um cidadão. Ah, mas a casa estava parada. Os caras invadiram a casa da pessoa, dizendo que era para protestar. O cara vai lá mostrar isso, dizendo que era para protestar pelas mulheres. Beleza. E os caras chamam a polícia. Os caras que invadiram, que deveria ter medo da polícia, eles próprios ligam para a polícia. Por quê? Porque tem uma tuia de advogado para defender. Na mesma hora no vídeo a gente vê isso lá. Eu vou tentar fazer um react disso, mas por que é que eu estou citando isso aqui? É para que você entenda a que ponto a gente chegou. A narrativa dos caras é tão sinistra que o crime que realmente está acontecendo ali, invasão à propriedade alheia, ele fica em segundo plano. Porque os caras levantam o espantalho, ah, fascista, não sei o que, que não é o crime. O crime é a invasão. Mas a própria polícia fica com medo de agir. Fica coibido. Tem advogados, tem um monte de pessoas ali gritando e o crime fica em segundo plano. E isso vem acontecendo basicamente em tudo. Então, como você está vendo, chega ao ponto, né, dos caras proporem, olha, ou vocês tiram aí o ensino religioso das crianças, das escolas, ou você também vai ter que ensinar sobre satanismo. São os verdadeiros capetistas que estão fazendo isso? Eu não sei. Acredito que sim. No mínimo são influenciados por eles, até que não saiba. Mas é uma maneira deles conseguirem o objetivo. O cristianismo sempre foi um grande obstáculo para se implementar aquela agenda que você conhece bem. O mundo, na visão deles, era perfeito antes, na época do paganismo. Depois da abolição, depois que as pessoas perceberam que aquelas práticas faziam mal a eles próprios, porque perdiam a ligação com Deus, e não há coisa melhor do que você ter ligação com Deus, você ter intimidade com Deus, que nada nesse mundo pode substituir isso, porque, como diz um nosso irmão aqui, existe um vazio no homem que é do tamanho de Deus, e só Ele pode preencher. Por mais que você tente colocar outras coisas que te agradam, elas são todas momentâneas. E pior, quanto mais você coloca delas, mais enjoado você fica delas próprias. Não é à toa que você vê essa turma aí, né, que consegue aparentemente conquistar o mundo e você diz, pô, o cara agora
vai só curtir, não. E o cara é infeliz, acaba se autodestruindo. Por quê? Porque não adianta, pode ser o que for que você gostar. Eu gosto de casa luxuosa. Você compra uma tuia, compra 10 casas luxuosas, todas com piscina, com hidromassagem, papapá. Beleza, aí tu vai em uma, vai na segunda, vai na terceira e vê que o que elas podem propor, apesar de serem diferentes, é a mesma coisa basicamente. Já começa a deixar de gostar daquilo. Aí, eu gosto agora de balada, vou frequentar as melhores. Aí vê que o que a balada pode oferecer também não é o suficiente. Aí vai atrás desses objetos até começar a procurar coisas que se autodestroem. Enfim, meus irmãos, isso é tema para outro vídeo, mas tá aí, né, o exemplo de como os filhos das trevas estão agindo, né? E a população vem caindo aí nessa rede como patinhos, né? Porque não acredita no que realmente está acontecendo. Enfim, meus irmãos, deixa teu like. Você sabe que vídeos desse tipo é difícil de fazer, então eu peço aí a tua ajuda, né? No like, você ajude para que a gente consiga sempre estar fazendo esses vídeos. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!